Eclesiástico. O Eclesiástico é um dos livros apócrifos mais constantemente citados e usados. Jesus, o filho de Siraque, aparece como autor do mesmo, pelo que, algumas vezes, o livro tem o seu nome. O título Sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, é um outro título comum desse livro, como também o simples nome Siraque. O título eclesiástico significa da igreja, tendo sido usado para designar o livro desde o século III depois de Cristo. Essa designação provavelmente ocorreu em reconhecimento ao valor do livro, para ser lido pelos membros da igreja, em contraste com outras obras apócrifas que não merecem tanta atenção. O livro foi mencionado em termos elogiosos por vários dos primeiros pais da igreja. Esse título, entretanto, poderia ter sido dado meramente porque foi posto desde o princípio lado a lado com o livro de Eclesiastes, e talvez alguns tenham pensado que um título similar fosse apropriado. Esse livro, quanto ao conteúdo e ao espírito, é similar aos livros bíblicos Provérbios e Eclesiastes. Esses três livros pertencem à chamada literatura da sabedoria judaica. Foi escrito originalmente em hebraico em cerca de 180 a.C. e subsequentemente foi traduzido para o grego pelo neto do seu autor. O livro inteiro atualmente está preservado somente em forma grega. Perto do começo do século XX, grandes porções desse livro escrita em hebraico foram descobertas nas recâmaras de uma antiga sinagoga do Egito, fortalecendo o testemunho hebraico do texto. A Igreja Ocidental aceita o livro juntamente com várias outras obras apócrifas, como um livro inspirado e canônico, mas é rejeitado como tal pelos protestantes e evangélicos, alguns dos quais, porém, reconhecem seu valor para efeitos de instrução. Deixa eu ver aqui, uma anotação no prólogo do tradutor para o grego, o que ocorreu em cerca de 130 a.C., afirma que essa tarefa foi efetuada visando o benefício daqueles que viviam no estrangeiro e desejavam adquirir sabedoria, estando dispostos a viver de acordo com os padrões da lei. Então, a gente viu aqui mais uma obra e a preocupação de fazer o livro ser aceito, né? Então a gente verifica que assim, essa preocupação de fazer o livro ser aceito é que contribuiu, que estimulou de certa forma essas manobras para que eles fossem lidos, para que eles fossem ouvidos, certo? E isso, não sei se você percebe, é diferente dos livros reconhecidos como palavra de Deus. Os que são tidos como palavra de Deus, o próprio povo vai lendo e vai reconhecendo e vai atribuindo. É como, por exemplo, quando você prega numa igreja pentecostal, por exemplo, e aquela mensagem pega na veia da pessoa e ela vai e fala, Deus purim na terra, né? Alguns até falam purim, né? Então, ou seja, aquela coisa de assim, olha, a coisa veio realmente de Deus para cá, né? Então, tem aquele momento que a própria comunidade, ela sente que assim, gente, não, tudo bem que o pregador, ele estudou, se preparou e tudo tal, mas assim, isso aqui foi direto, Deus falou com a gente através dessa mensagem. Então o texto, reconhecido como palavra de Deus, ele era assim, o povo ia lendo, o povo ia comentando e aquilo ali ia sendo reforçado. Ele não precisava de você dar algum jeito, de você botar um nome para dar peso, de você fazer alguma coisa, ele ia fluindo e ele ia sendo reconhecido. E no concílio de Jâmnia, aqueles sábios, eles apenas coligiram, né, colecionaram, eles reuniram aquelas obras, né, e aí onde teve aquela situação que a gente já falou, deixa eu ver, o homologomena, né, que são aqueles que desceram redondo, né, palavra de Deus, tranquilo. O antilegomena é aquele que assim, é palavra de Deus, pô, mas isso aqui tá estranho, isso aqui tá esquisito, isso aqui tá não sei o que lá, né? Perdão. Oi. Eu não sei porque esses apócrifos foram feitos depois ou antes do nosso cano. Mas por que nós temos no nosso cano Eclesiastes e eles também têm? Qual o motivo disso? Porque também tem também, igual Esther também.
que tem nos apóstolos? Porque o que acontece? Lembra do Enoque? Enoque nos. Aí o que acontece? Então, tô entendendo, mas assim, quando você adiciona, passa uma ideia, né? É que nem se alguém publicar o livro, a Epístola Perdida de Paulo aos Coríntios. Pô, velho, eu vou comprar porque eu quero ler. Tá dando para entender? E eu vou numa palestra para alguém falar sobre esse assunto, porque é um assunto tenso. Já foi tratado aqui. Sim, mas é onde eu quero chegar. Por exemplo, tudo bem, o concílio já fechou a questão. Esse livro pode até não entrar, mas ainda assim eu vou ficar curioso. Mas acontece também, pode ser que alguns fragmentos são achados depois. Isso, é o que eu estou dizendo. Por exemplo, essa carta pode até não ser a carta original, mas eu fico curioso. Entende? Então, quando o cara faz isso, imagina numa época que não tem televisão, não tem internet, não tem rádio, não tem gráfica, não tem editora. Pô, cara, você fica sabendo desse livro, você vai correr para ouvir. Pastor, mas às vezes pode ser até também, até original, mas não foi achado na época. Sim, mas onde eu quero chegar. Pode acontecer um negócio desse? Pode. Entende? O que está em questão é assim, que assim, acontecendo isso hoje, a gente teria muita dificuldade, porque o cânon está fechado, certo? Agora, eu não sei se dá para perceber, uma coisa é o texto ser achado. A gente aqui está falando do texto redigido, entende? Um texto recente. Aí como é que você vai ter, por exemplo, como é que a gente vai ter um texto hoje escrito, né, pelo teu bisavô? Entende? Alguém vai dizer, né, que você passou o texto, você vai dizer que alguém passou o texto para você, seu pai vai dizer que alguém passou o texto para ele, e assim por diante. Ou um descendente seu vai dizer que isso aconteceu, e a gente vai acreditar. Entende? Hoje dá um pouco mais de trauma por causa de direitos autorais, mas assim, naquele tempo não tinha isso. É a questão de referência bibliográfica hoje, nota de rodapé como hoje. Então é diferente. É que nem, por exemplo, algumas versões da Bíblia tinham o quê? 3 dão testemunhos no céu. E aí tá lá, o Pai, o Filho e o Espírito, e os 3 são um. Aí depois foi visto o quê? Que não consta nos manuscritos mais antigos. Mas hoje a gente faz o quê? Pega o texto e embaixo coloca uma nota de rodapé. Texto extraído, né, da música de Toquinho, texto extraído, né, da entrevista da Gretchen, sei lá, a gente bota ali alguma coisa. Naquele contexto, você não tem computador para gerar uma referência com nota de rodapé. Então você escreve e meio que entre o colchete você escreve de novo. Só que no caso, não usaram o recurso do colchete, né? As outras versões que foram colocando, até que chegou um período que tiraram. Entendeu? É mais ou menos assim. É que nem Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você vai reparar que tem texto que não tem mais isso. Entende? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem versão que não tem mais. Entende? Por quê? Quando você escreve lá, você vai escrevendo tudo. Aí depois os biblistas, os estudiosos, opa, isso aqui está dando uma pista de que é recente. E aí algumas editoras, né, por uma questão de querer ser fiel ao texto original, opa, não vou botar, né? E assim vai, acontece.